Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal para me ajudar a atingir a marca dos 80 mil inscritos o mais rapidamente possível, ainda este ano. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. O prefeito Eduardo Paes, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, reeleito inclusive, vascaíno, confesso, hoje declarou torcida ao Flamengo, que decide a Copa do Brasil, primeira partida no Maracanã. E ele tem uma certa razão, e eu quero debater isso com você, torcedor. Vou falar também nesse vídeo as questões do Orelhano e também do Gabriel Peck. Aliás, eu nunca sei se é Orejano, se é Orelhano, seja lá o que for, você sabe de quem eu estou falando. Eu vou rodar a vinheta, que é o tempo que você tem de se inscrever no canal, e na volta, só da Vasco! Deu tempo, né? Tá inscrito no canal? Juntos vamos atingir a marca dos 80 mil ainda este ano. Torcedor vascaíno, começo com a decisão da Copa do Brasil. Querendo ou não, ela atinge o Vasco da Gama. Pode atingir de maneira positiva caso o Flamengo conquiste a competição. Não é, por enquanto, uma questão de torcida, uma questão de querer. É fato. O G6 do Campeonato Brasileiro, ele já virou G7. O Vasco é o 9º colocado. Se o Flamengo bater campeão da Copa do Brasil, vira G8. E o Vasco está a apenas 1 ponto do Cruzeiro. É muito mais fácil o Vasco ficar entre os 8 do que entre os 7. A questão de torcer ou não para o Flamengo é o que eu quero começar a discutir agora. O que é melhor para o Vasco, para a instituição Vasco da Gama? É chegar à Libertadores da América. E a conquista do Flamengo ajuda o Vasco a chegar a esse objetivo. Pô, mas a gente é Vasco, a gente não pode torcer pelo Flamengo. Há quantos anos que nós estamos só vibrando com derrotas dos rivais? É uma reflexão. Há quanto tempo que a gente passa só torcendo contra o Flamengo? Torcer para o Vasco hoje talvez seja se aproveitar de uma conquista do Flamengo. Porque só torcer contra os rivais, isso a gente faz há muito tempo e não está resolvendo a vida do Vasco. Como instituição, é interessante que o Vasco seja beneficiado por uma possível conquista do Flamengo. Qual é o cenário ideal? Claro, qual é o cenário ideal para o Vasco? É ele chegar à 7ª colocação e o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil e o Vasco ir para a Libertadores da América. Esse é o cenário ideal, mas não dá para esperar. Porque essa situação do Vasco ser o 7º, a gente só vai conhecer ao final do Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil começa a ser definida hoje no Maracanã. É uma situação delicada. O prefeito Eduardo Paes, hoje pela manhã, ele falou assim: Bom dia, gente, domingão. Seguinte, acho que todo mundo deve ter visto que essa semana a gente apresentou todo o planejamento ali para o G20. Então, aproveita que é domingo, se diverte aí de manhã, tá naquela hora que conseguir dar aquela paradinha em casa. Programa sua vida aí para esses dias de G20, sabendo quais são as restrições. Claro que vai ter uma concentração maior na área litorânea da cidade, em direção ao centro. A Zona Sul vai estar mais impactada, a Barra da Tijuca também de certa forma, mas tem impacto em linha amarela, linha vermelha. Então organiza a vida aí para a gente receber bem os nossos visitantes, né? Bom domingo, bom descanso, que vocês possam se divertir, estar com a família, ir à igreja, enfim, fazer sua oração, jogar sua pelada, ir ao jogo de futebol, enfim, sei que tem gente cheia de emoção aí hoje. Sucesso, tamo junto. Viva o Vascão, valeu. Faltou dizer, hein? Vou torcer pro Flamengo, é verdade, sério mesmo. Valeu. É o Rio acima de tudo. Para o Rio de Janeiro, como cidade, ter um clube da cidade conquistando uma Copa do Brasil,
né, garantido na Libertadores do próximo ano. É óbvio que é interessante. Então, o cargo de prefeito coloca o Eduardo Paes para torcer a favor do Flamengo. Assim como ele, no cargo de prefeito, vai torcer para o Botafogo ser até campeão do mundo, ganhar a Libertadores e ganhar também o Mundial, né? O cargo de prefeito faz com que ele torça por isso, porque são benefícios indiretos e alguns até diretos que irão impactar na cidade do Rio de Janeiro. Então é interessante para o prefeito Eduardo Paes. Bom, Orelhano ou Orejano, ou sei lá quem. Situação dele, torcedor, mesmo que o Vasco estivesse interessado no retorno dele, a vontade do atleta é permanecer nos Estados Unidos. Ponto. Ele foi destaque na MLS, que é a principal divisão do futebol norte-americano. O Cincinnati, clube do Orejano, tem prioridade na compra do jogador, que por enquanto está emprestado. Ele tem prioridade. Se ele pagar ao final do contrato, que termina esse ano, 3 milhões de dólares, ele leva o jogador independente da vontade do Vasco. Mesmo que o Vasco receba uma proposta de um outro clube no valor de 4 milhões, no valor de 5 milhões, o Cincinnati, por 3 milhões, pode levar o atleta. Isso está em contrato, não há o que fazer. Beleza? Gabriel Peck, também destaque nos Estados Unidos. Esse é jogador do Galaxy, de Los Angeles. É interessante, porque a cada gol do Gabriel Peck, o Vasco recebe 10 mil dólares. A cada gol que ele fizer. Isso está em contrato. Quando o Vasco vendeu o atleta, estava lá essa cláusula. É estranho, né? Eu não consigo entender muito essas coisas, não. Mas beleza, tá a cláusula lá. Ele já marcou 19 gols pelo time norte-americano. Então o Vasco já recebeu 190 mil dólares. A cada gol, 10 mil dólares. Até que o Gabriel Peck marque o gol de número 50. Depois que ele marcar 50 gols, essa cláusula termina e o clube norte-americano não tem mais qualquer obrigação de pagar ao Vasco da Gama. Bom, terça-feira tem Vasco e Botafogo no estádio Newton Santos. Jogo importantíssimo para o Vasco. São 7 decisões daqui para frente. O Vasco jogará 3 partidas em São Januário, 3 jogos fora e esse jogo no Newton Santos diante do Botafogo. Os ingressos para a torcida do Vasco já estão esgotados. O Vasco treinou neste domingo pela manhã. O Paiva tem o Verrete, que não enfrentou o Bahia. Tem o Hugo Moura, que também não jogou contra o Bahia. O Felipe Coutinho, o Léo Pelé, enfim. Ele tem um leque de opções para poder armar o Vasco. A grande dúvida de todos nós é Coutinho ou Payet? Coutinho era o titular. Foi poupado. Aí entrou o Payet. Arrebentou. E agora? Problema do Paiva. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, tem a Hora do Vasco aqui no meu canal do YouTube. Tô te esperando.